Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo extra do Petit Jornal. Esse encontro onde eu, Daniel Souza e Tanguy o Bagdadi aprofundamos aí algum tema palpitante que tem acontecido ao longo dos últimos dias. E a gente falava aqui na live, né, Tanguy, que hoje vamos explorar, aprofundar o tema Turquia. A gente resolveu marcar essa live porque Erdogan falou que ia fazer, que ia acontecer, que ia romper relações diplomáticas com os Estados Unidos nessa segunda-feira, que ia romper relações diplomáticas com a Europa, que ia sair da OTAN. Tanguy, durante o dia, ele arregou. Foi isso? Ele pensou melhor, Daniel. Ele falou assim, acho que eu fui precipitado, acho que o recado já foi dado, né? E resolveu voltar atrás. Vamos primeiro pro factual aqui, Daniel, só para as pessoas entenderem sobre o que a gente está falando. Alguns dias atrás, a Turquia tomou a decisão, né? A Turquia, liderada pelo Erdogan, tomou a decisão de declarar que 10 embaixadores estrangeiros passariam a ser considerados persona não grata na Turquia. Grave. Isso é grave. Isso é bem sério. Basicamente expulsão do embaixador. Então, assim, não significa um rompimento de relações, mas é assim, um estremecimento oficial. As relações estão oficialmente estremecidas com 10 países. E assim, você fala assim, 10 países, mas de repente são 10 países que não importa muito, né? São 10 países de importância menor. Vamos para a lista. Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Finlândia e Nova Zelândia. Esses foram os países de quem, né, os embaixadores desses países passariam a ser considerados persona não grata pela Turquia. Diga. Mas eu tenho certeza que o Erdogan tem um bom motivo, que esses países aí estão perseguindo injustamente menino Erdogan. Então, né? Vamos tentar entender o que aconteceu. Por quê? A gente vai falar do cara que foi preso? Vai falar do cara que foi preso? Pode falar. Fala você. Não, eu prefiro que você fale aí do rapaz que foi preso, porque ele, afinal, é um rico milionário. Aí se eu ficar defendendo o rico milionário que foi preso pelo Erdogan, as pessoas vão dizer que eu tô sendo coxinha. Mas aí não é bom. Então é melhor que você fale do rico milionário que está sendo perseguido pelo Erdogan. Então, vamos lembrar aqui, né? O Erdogan, ele tá no poder desde 2002. Então, assim, começa por aí. Ele vai completar daqui a pouco 20 anos de poder, mudando a Constituição e tal. Ele já mudou a Constituição, então você tinha um presidente, um primeiro-ministro. Daqui a pouco ele tirou o primeiro-ministro, ficou só o presidente. Por um acaso, por uma coincidência, o presidente vem a ser ele. Então, ele tem, de fato, um projeto de concentração de poder nas suas mãos. Isso é algo bastante claro, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre como é que isso acaba se refletindo na política externa do Erdogan, que, aliás, é um capítulo à parte, algo que, de fato, a gente tem que falar aqui daqui a pouquinho. Mas o fato é que essa concentração de poder, Daniel, ela acabou levando a muita oposição contra o Erdogan. E no ano de 2016, a gente teve um capítulo importante da presidência dele, que foi, de fato, uma tentativa de golpe. Aqui no Brasil, na época, chegou a se falar muito no autogolpe, né? Será que o Erdogan ele não fez um golpe fake para se promover? E o que tudo indica, não. Assim, não teve nada disso, não. Foi tentativa de golpe contra ele mesmo. Tentaram derrubar o homem do poder. Agora, como bom artilheiro, né? Quando te dão uma tentativa de golpe e não conseguem, é aquele negócio. Você vai atingir, para derrubar. E não conseguiram derrubar o Erdogan. O que ele fez? Ele deu a volta e conseguiu, portanto, se fortalecer ainda mais. Então, esse período aí, 2016, 2017, 2018, foi um período de expurgos, foi um período no qual ele pegou todo mundo que era contra ele, todo mundo que é de grupos opositores, todo mundo que podia oferecer algum tipo de resistência a ele, e colocou na cadeia, mandou para fora do país, deu um jeito de, basicamente, emparedar a oposição. E um dos caras foi exatamente esse Osman Kavala, que foi preso em 2017. Desde então ele está preso sem qualquer tipo de condenação, não há uma condenação contra ele, e há, portanto, todo o movimento que é para soltá-lo. Assim, ele tem que ter pelo menos algum tipo de processo legal, a devida defesa, né? Ampla e restrita defesa para poder ser condenado por alguma coisa, o que até agora não aconteceu. Mas eu sei que você está doido para falar sobre Osman Kavala, Daniel. Eu senti que você tem uma simpatia pelo rapaz. Me conta. Rapaz, Osman Kavala, na prática, a grande acusação a ele é que ele teria financiado os protestos contra o Erdogan.
né? Essa é a acusação na prática e, consequentemente, ele teria trabalhado contra a institucionalidade, que ele teria tentado ali fomentar o que viria a ser um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, e que, dessa forma, ele seria um criminoso contra o Estado turco. Ele acaba sendo um homem que é bastante rico, tem conexões, inclusive na Europa Ocidental, bastante sólidas, bastante fortes. Não por acaso, e esse caso despertou justamente a atenção de nações ocidentais dentro desse contexto de radicalização do regime turco. É muito importante lembrar sempre que a Turquia não é mais uma democracia, ou pelo menos não é mais uma democracia liberal, na medida em que o Erdogan foi gradativamente atacando os pilares justamente da separação de poderes, os pilares pressupostos de qualquer democracia liberal. E um desses pilares que foi atacado foi justamente o judiciário. O Tanguy falou há pouco sobre essa tentativa de golpe e você teve ali uma quantidade inacreditável de juízes afastados pelo Erdogan na esteira dessa tentativa de golpe. Então, existe uma percepção fora da Turquia que o poder judiciário no país não é mais autônomo, não é mais independente e que ele foi capturado pelo poder executivo, assim como também foi capturado o legislativo, as instituições como as universidades, inclusive com purgas de professores universitários que se antagonizam ao regime. Progressivamente, o Erdogan foi seguindo aí o manual das ditaduras do século XXI, sem um golpe propriamente dito, mas com uma tendência à cooptação justamente dos demais poderes e das demais fontes de informação. É o chamado jogo duro constitucional, Tanguy, que alguns autores colocam. Quer dizer, ele não desrespeita nenhuma lei, mas ele vai mudando as leis de acordo com o seu bel prazer, com o objetivo de centralizar poderes em suas mãos. Isso tem um impacto internacional importante, né, Daniel? Então, por que esses embaixadores todos receberam esse título, né, que depois foi retirado, de persona não grata, deixando claro que, inclusive, os ministérios das relações exteriores desses países disseram que absolutamente nada foi comunicado. Então, o governo turco não mandou nenhuma carta, nenhum aviso e tal. Isso foi anunciado pelo Erdogan e depois o Erdogan volta atrás. Por quê? Esses países, né, os embaixadores desses países, assinaram uma carta demandando que Osman Kavala fosse ou libertado ou que houvesse a demonstração de que houve algum tipo de ilícito, alguma coisa assim, porque nada disso foi provado até agora. Então, o Erdogan disse que isso era uma ofensa à soberania turca. Então, vocês não podem se meter num assunto doméstico da Turquia. Se for para acontecer, a gente não quer mais ter relações com vocês. Agora, é importante entender, Daniel, que quando a gente fala sobre o governo do Erdogan, ele não segue a tradição turca, né, da Turquia moderna. A Turquia ela é naturalmente uma herdeira do Império Otomano, um império vastíssimo, longevo, mais de 600 anos de império, que tem como centro ali a Turquia, mas pegou o sudeste da Europa, pegou uma boa parte do Oriente Médio, pegou o norte da África e tudo. E esse império ele deixou de existir na década de 1920, né? Foi um império que foi derrotado na Primeira Guerra Mundial, fechou ali com a Alemanha, com a Áustria e tal, e foi derrotado. Pouco a pouco foi, né, consolidando a sua decadência, deixou de existir, e no lugar do Império Otomano apareceu uma Turquia moderna, né, liderada pelo Atatürk, né, Mustafa Kemal Atatürk, que criou uma Turquia moderna que tinha por objetivo, né, que tinha como um dos seus pilares exatamente o laicismo. Então a ideia de uma rejeição à sua herança otomana. Nós não somos otomanos, nós somos turcos, então o nacionalismo turco. Inclusive, uma outra diferença o Império Otomano ele tinha uma religião, né, era claramente muçulmano, sunita e tudo, apesar de respeitar, né, as particularidades locais, mas a Turquia moderna não. A Turquia moderna é laica. O Erdogan, ele pouco a pouco, ele foi revertendo essa tradição, então ele não faz parte da tradição da Turquia moderna, do Atatürk, porque ele tem claramente uma agenda religiosa e tem por objetivo fomentar um certo neo-otomanismo, ou seja, a ideia dele é, de uma certa maneira, fazer com que a Turquia ela volte a ter o respeito que o Império Otomano teve lá atrás. A impressão que ele passa é de que a Turquia moderna ela é fraca perto do que a Turquia poderia ser quando era Império Otomano. Então tem um lance de ter uma influência religiosa maior.
meio que competindo, rivalizando com a Arábia Saudita, e tem um lance também de rivalizar com as potências, as grandes potências. Então arruma lá seus problemas com a Rússia, tem uma relação meio ambígua com a Rússia, boas relações, depois briga, aí depois tem boas relações de novo, briga de novo, e a mesma coisa acontece com a OTAN. Estados Unidos, França, Alemanha, são vistos Turquia como rivais... que faz parte da OTAN, né? Turquia que faz parte da OTAN. Exatamente, esse que é o ponto. E, aliás, Daniel, não é somente que faz parte da OTAN. É um país que tem uma influência muito grande dentro da OTAN, porque é o único país da OTAN que é ali no Oriente Médio, faz exatamente essa ligação, essa transição entre Europa e Ásia, né? O país ali da transição, e tem um dos maiores exércitos da OTAN. Se eu não me engano, Daniel, vou até conferir isso depois, é o segundo maior exército da OTAN, atrás somente dos Estados Unidos da América. E é importante destacar que quando o Erdogan ele resgata essa identidade otomana, num certo sentido, ele busca também ser popular, porque você tem a memória afetiva do Império Otomano junto aos turcos e tem um presidente que, bem ou mal, está querendo trazer aquele passado glorioso de volta. Quer dizer, aquele Império Otomano que rivalizava com as potências europeias, aquele Império Otomano que era convidado, que era ouvido, que era importante, que era relevante, que era parte de toda a geopolítica global. Existe aí claramente um objetivo de mexer com o emocional das pessoas. Política é emocional, não é racional. Quer dizer, você olha para esse presidente e você pensa, tá aí, alguém que vai trazer a grandeza de tempos passados que foram perdidos justamente por essa república laica, essa república que se distanciou dos valores da Turquia, e temos finalmente alguém, um homem que vai trazer esse passado idealizado de volta. Isso é extremamente comum dentro desses governos iliberais que têm surgido ao longo dos últimos anos. A ideia sempre de conectar o país a um passado idealizado, porque lá atrás é que era bom, lá atrás era diferente, e eu vou levar você de volta para esse passado, eu vou proteger você desses liberais, desses democratas, dessas pessoas do establishment, dessas pessoas que efetivamente distanciaram o nosso país da nossa essência, poluíram a nossa essência. Isso se reflete e se repete em outros países. A Turquia não é um caso isolado, mas é um caso que tem se radicalizado. Tem se radicalizado ao longo dos últimos tempos, né? Mas ele tem um grande trunfo a favor dele, né, Daniel? Que é a economia, que a economia turca está indo bem, não tá? Não. Parece estar estável, está crescendo, está sólida, não? Não, a economia turca está indo de mal a pior. A economia turca está enfrentando dificuldades crescentes. Porque veja você, Tang, por alguma razão, investidores estrangeiros, e nesse sentido a economia turca parece bastante com a economia brasileira, consideram que, sei lá, investir na Turquia está meio arriscado. Não sei o que pode acontecer. Erdogan acorda de mau humor, resolve expulsar minha empresa. Erdogan acorda de bom humor, resolve que eu sou importante para a Turquia. Esse nível de imprevisibilidade que o Erdogan tem trazido para a Turquia tem levado a uma fuga e a uma evasão de investimentos estrangeiros que traz dificuldades para o crescimento turco. Mais recentemente, a coisa deu uma belíssima piorada. O Banco Central da Turquia tinha autonomia, seguindo justamente o modelo ocidental que acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa e agora passou a ser também o modelo adotado no Brasil a partir desse ano de 2021. E o Erdogan, Tang, ficava meio incomodado. Esse negócio de Banco Central autônomo. Pô, mas o Banco Central decide o que quiser, eu não posso dar palpite? Pô, não pode, Erdogan, é importante você ter aí uma certa distribuição de poder, é importante você ter um Banco Central técnico. Aí ele reclamou uma vez, Tang, reclamou 2 vezes, reclamou 3 vezes. Aí teve uma hora que ele perdeu a paciência, falou, quer saber, eu é que mando nessa bagaça aqui e eu vou trocar o presidente do Banco Central. E desde 2019... a gente já está no 4º presidente do Banco Central. Por alguma razão, os sequenciais presidentes do Banco Central não são muito agradáveis ao Erdogan. O Erdogan não gosta, porque eles começam a aumentar a taxa de juros, dizem que tem que controlar a inflação, vem com os papos brabo de economista, umas coisas desagradáveis. Aí o Erdogan fala, mas eu quero juro baixo para o meu povo ficar feliz, para o meu povo consumir. E ao longo desses últimos dias, não por acaso, na semana passada, o Banco Central da Turquia reduziu a taxa de juros em 2 pontos.
reduziu de 18% para 16% ao ano. Só que tem um detalhe, a inflação na Turquia está em 19%, ou seja, o juro está abaixo da taxa de inflação. A Turquia, que tinha uma das mais altas taxas de juros do mundo, agora tem uma taxa de juros que é inferior à taxa de inflação. E hoje, segunda-feira, dia 25, os bancos estatais da Turquia, os 3 principais bancos estatais, também reduziram as suas taxas de juros do crédito, justamente mostrando que estão comprometidos com esse esforço nacional de impulsionamento do crescimento. Então, que vai acabar mal isso, hein? Vai acabar bem mal, e eu estou começando a achar que a economia pode se tornar um elemento desestabilizador, crescentemente desestabilizador do regime do Erdogan, um país que está com uma inflação alta, com desemprego alto, que está tendo dificuldade de crescer. Antes da pandemia, essa dificuldade já era bem relevante, já era bem significativa, está tendo muita dificuldade de atrair investimento estrangeiro e deve ter cada vez mais. Me parece que a economia pode se tornar aí um ponto complicadíssimo para o Erdogan administrar, até porque ele está metendo os pés pelas mãos, pensando cada vez mais no curto prazo e tentando impactar sua popularidade imediata. E no meio disso tudo, né, no meio de uma situação econômica complicada, ele tenta aumentar a popularidade do ponto de vista político dele, até eleitoral, né, se manter, portanto, como, né, a figura mais central, né, mais ainda na Turquia, exatamente arrumando briga com potências econômicas. Naturalmente, eu não estou falando sobre Nova Zelândia nem Finlândia, mas assim, no momento que ele arruma briga com Estados Unidos, Alemanha e França, ele está arrumando briga com a maior economia do mundo e com 2 países mais importantes da União Europeia. E a história da Turquia, nesse momento, é uma história muito similar ao que a gente tem visto em vários outros lugares que a gente tem comentado aqui no Petit. Naturalmente, é um presidente que tem apostado suas fichas, principalmente no estreitamento das relações com a China. A China tem aparecido como alternativa. Então, a China é como se fosse a salvaguarda, né? Eu me permito brigar com os Estados Unidos, né, com a Europa, porque o público conservador, mais religioso da Turquia repercute, gosta, né, se vê representada nisso, porque eu tenho uma China que está aqui me dando uma certa salvaguarda, que está aqui me oferecendo algum tipo de segurança econômica. A questão é se você consegue manter de fato isso, se isolando, né, de parceiros tão importantes, né, como são Estados Unidos e Europa, se mantendo somente com a China. Lembrando, quando a gente fala sobre... A gente está se lembrando, né, que nos últimos 20 anos o Erdogan esteve à frente da União Europeia e ao longo desse período a relação com a Europa nunca foi exatamente uma relação muito boa. Mas é importante lembrar que, como a gente já falou aqui, a Turquia faz parte da OTAN e é um país que, assim, tradicionalmente, ao longo das últimas décadas, manteve uma relação estável com países ocidentais. Então há meio que uma troca da base, né, da base de política externa. Eu quero fazer ter menos uma relação boa politicamente e economicamente com o Ocidente para migrar isso, para ter influência no Oriente Médio, influência no Norte da África e boas relações, basicamente, com a China, até com a Rússia, né? A Rússia com essa relação de idas e vindas, mas a relação com a China que vem sendo priorizada pelo Erdogan. E uma coisa que tem me surgido toda vez que eu olho o caso turco, e aí talvez você pode concordar ou discordar, é que há uma crescente percepção junto a líderes internacionais que o Erdogan é meio imprevisível. E lidar com um líder imprevisível não é bom negócio. Uma coisa é você lidar com Putin. Você sabe exatamente o que o Putin vai fazer. Você pode questionar, dizer que não deveria ser assim, mas você sabe o que ele vai fazer. E ele tem uma palavra. Ele diz que vai fazer, ele faz. O que é algo muito valorizado na política, né? Muito mais até do que outros valores morais que muitas vezes as pessoas podem idealizar. E o Erdogan, e acho que esse movimento hoje deixa isso muito claro, é um presidente que eu não sei o que ele vai fazer amanhã. Quer dizer, ele vai acordar de mau humor, vai expulsar 10 embaixadores, aí no dia seguinte diz, não vou expulsar mais, podem ficar. Vai trocar o presidente do Banco Central, como ele fez em março desse ano, tira esse cara. E aí ele cria lá constrangimentos para que o cara se demita e tal. É muito complicado você lidar com um país com essas características. E isso me parece que leva a China, em alguns momentos, a uma certa hesitação em relação a se aproximar demais do Erdogan, considerando que aquilo ali é um terreno minado e que o Erdogan está longe de ser um aliado, digamos assim, confiável. Porque uma coisa é você injetar dinheiro, você se tornar realmente um forte apoiador daquele regime,
porque o regime ele é claramente previsível e um aliado confiável. Outra coisa é alguém que está crescentemente, a meu ver, trocando os pés pelas mãos e se tornando cada vez mais imprevisível. Eu quero inverter o tabuleiro. Porque a gente tem, e aqui é inevitável, tá? A gente tem um olhar ocidental pro Erdogan, né? Essa visão que você trouxe é uma visão ocidental. Ele é imprevisível, acho que é perigoso, é um cara que não dá para confiar. É importante notar que a Turquia ela mudou a sua forma de fazer política externa, como eu disse aqui, e passou a priorizar na prática a comunidade religiosa ali da região, que vê isso com muito bons olhos. Eu não estou falando apenas para a comunidade turca, não. Eu estou falando de comunidades no Oriente Médio, de uma forma geral, que são crescentemente influenciadas pela Turquia. Mas não a China, né? A China não se sente atraída por isso. Não, mas a China, me parece que ela entende o Erdogan como um cara que, com essa política de força na região, é capaz de ser mais um atributo de apoio da China ali na região com o membro da OTAN. Então, não é pouca coisa se a China consegue se aproximar da Turquia, porque é mais uma influência, mais uma camada de influência no Oriente Médio, né? E um país de dentro da OTAN. Então, eu não estou dizendo que a China olha para o Erdogan e fala assim, porra, isso aqui é um modelo que deveria ser seguido. Não é isso, mas acho que de repente dá para engolir um pouco. Eu acho que é o pensamento chinês. Acho que de repente dá para engolir a excentricidade, a imprevisibilidade do Erdogan, porque ele traz junto consigo algumas outras coisas que podem ser interessantes para mim. Como, aliás, é a postura que a China tem com quase tudo, né? Assim, eu vou me aproximar do Talibã. Porra, não é que eu gosto do Talibã, mas sei lá, o Talibã, de repente, ele pode me trazer, né, o Afeganistão aqui para o meu lado, sem comparar em absoluto o Talibã o Afeganistão atual do Talibã com a Turquia. Mas me parece que a China ela tem uma visão que pode ser bastante pragmática, apesar de ter um certo pé atrás, uma certa desconfiança com relação à Turquia. A minha consideração era mais de achar que a China não vai mergulhar de cabeça nisso. Não vai. A China... porque o Erdogan coloca muita esperança nesse processo de aproximação. Sim. E acho que o crush está assimétrico. É isso que eu quero colocar. Quer dizer, ele tem mais esperança em relação à China do que a China tem esperança disposta a oferecer ao Erdogan, justamente por conta desses elementos de instabilidade. Claro que eles não vão abrir mão dessa oportunidade, mas não acho que vem de cabeça. Não, Daniel, você está certo. Eu queria, inclusive, pegar o exemplo da Turquia, Daniel, porque eu sei, Daniel, você está tentando disfarçar, você está falando sobre a Turquia, está falando sobre a China, mas eu sei que você tem a dizer algo sobre um país que, de fato, transpira estabilidade, previsibilidade, né, com um ministério que é capaz. Eu quero que você fale sobre... Eu vou quebrar o protocolo aqui, né? Não quero saber, o diretor está falando no meu ponto aqui que eu não posso. Eu quero que você comente sobre o Guedes, Daniel. Eu estou querendo ouvir você hoje. Rapaz, você sabe que eu estava olhando aqui o gráfico da turca lira contra o dólar, né? E de 2019 para cá, a turca lira saiu ali de algo em torno de 4 liras e pouco para $1, e hoje bateu 9,70, Tanguy. Achei uma desvalorização gostosinha. Isso me lembra um país por aqui tropical. Que também tem tropical, que tem passado por uma desvalorização muito expressiva. E o tal do Paulo Guedes, que agora se considera aí a última Coca-Cola do deserto, que prometeu que se tentarem pôr nesse furo do teto mais algumas gambiarras, dessa vez ele vai sair, dessa vez ele promete que ele vai sair, que aí não tem mais condições dele permanecer. Tudo tem um limite, né, Daniel? Não é assim também. Tudo tem um limite, tudo tem menos limite. Menos o teto. Menos o teto. E claro que a gente teve aí um impacto econômico muito brutal ao longo dos últimos dias pelo seguinte, Tanguy. Quando você tira o teto de gastos, e aí você pode criticar o teto de gastos, tem uma série de discussões em relação a ele e tal. Mas bem ou mal, ele era uma baliza. Baliza significa você sabe o que vai ser feito em termos de política fiscal. Quando você bica a baliza, você não sabe mais, né? Porque o Bolsonaro começou a falar, vou ajudar os caminhoneiros, vou dar mais emenda para os parlamentares. Aí vira bagunça, né? Aí vira passeio, como diria Galvão Bueno, virou passeio. E quando você não tem a baliza fiscal, você não consegue precificar juros. Quando você não consegue precificar juros, você não consegue precificar câmbio. Quando você não consegue precificar câmbio, você não consegue precificar inflação. Quando você não consegue precificar inflação, você não consegue precificar taxa interna de retorno.
dos diferentes projetos, então uma série de projetos podem ficar engavetados. Então você tem um efeito de desorganização na economia brutal, justamente porque você chutou a baliza e não botou nada no lugar. Você acabou trazendo um nível de imprevisibilidade muito significativo. Tanto isso é verdade que hoje saiu um relatório do Banco Itaú dizendo que no ano que vem o Brasil deve encolher 0,5%. Quer dizer, o PIB brasileiro deve encolher 0,5% em 2022. Esse cálculo foi refeito depois dos acontecimentos da última semana, dentro de um contexto onde a previsão para o crescimento mundial no ano que vem é 4%. Crescimento do PIB mundial, e o Brasil teria um encolhimento de 0,5%. Então, é um cenário muito preocupante pela percepção crescente que virou barata voa, que ninguém sabe o que vai acontecer, pode acontecer qualquer coisa. O governo capitulou, o governo foi sequestrado ali pelo Centrão, ano que vem é ano de eleição, agora não tem mais teto, a gente pode gastar o quanto quiser em função dessa necessidade eleitoral. Então, por isso que há esse clima no Brasil no atual momento de muita incerteza, muita insegurança. E, Tanguy, você sabe bem disso, a gente já falou várias vezes, porque quando o pessoal fica com medo, o pessoal compra dólar, engaveta projeto e espera a turbulência passar. Por isso que você passa a ter ali uma expectativa de desaceleração no ano de 2022, eventualmente até uma retração do PIB em 0,5%, como chegou a ser previsto hoje. Então, Daniel, a gente chegou num ponto no qual a gente abre uma live aqui para falar sobre um país muito instável, que a gente fala assim, porra, a coisa tá degringolando, e a gente se mantém no tema, só muda de país, né? Olha aí, Tanguy, porque a gente estava falando de um país que o presidente, tentou capturar o judiciário. A gente estava falando de um país que tentou capturar as universidades. Tentou não, conseguiu. Esse país que a gente esteve analisando aí, né, a Turquia no caso. Capturou o judiciário, capturou as universidades, capturou o Congresso, capturou a imprensa, e isso também é algo importante que o Erdogan fez. Enfim, tem gente que tenta aí, né? O pessoal vai tentando. O Erdogan levou quanto tempo para fazer isso? Foi bastante tempo, né? 20 anos. Tá chegando a 20 anos agora. Chegando a 20 anos. Completa 20 anos ano que vem. E eu lembro que no início o Erdogan era quietinho, né? Ficava ali meio na moita, foi aos poucos. E teve um determinado momento que ele enfiou a quinta marcha e foi, né? E acelerou e tal. Então, acabam sendo exemplos do que acaba ocorrendo quando você tem regimes iliberais que vão sendo... que vão corroendo a democracia, principalmente através do chamado jogo duro constitucional. Maravilha, Daniel. A gente está fazendo mais uma live aqui, né? Lembrando, a gente está gravando esse episódio aqui, portanto, para uma live no Instagram, nessa segunda-feira à noite. A gente assumiu esse compromisso, né, Daniel, de fazer mais lives nós dois quando a gente tem assunto que realmente acho que os dois têm como contribuir bastante, assuntos, né, contemporâneos. Então, o que aconteceu com o Erdogan, acho que vale a pena. Minha máxima culpa, eu puxei o Guedes para a live de hoje, não era um assunto central. Apesar do Erdogan ter arregado. Quando a gente marcou a live, a gente tinha certeza que o Erdogan hoje ia romper relações diplomáticas com 10 países. 10 países. Por isso que a gente marcou essa live. Mas mesmo assim, acho que foi super interessante aprofundar e contextualizar a situação na Turquia, que é um país extremamente relevante. Pois é. Então, só deixar aqui o nosso agradecimento para os nossos apoiadores, né? A galera que chega junto com a gente todo mês, lembrando, nós somos um podcast pequeno, né, Daniel? Até no nome. Estamos trabalhando aqui tem 5 anos e meio. Basicamente, eu aturando o Daniel. Eu trabalhando, o Daniel, enfim, colaborando, vez ou outra e tal. Mas quem trabalha mesmo aqui, sou eu. Então, a gente depende dos nossos apoiadores. Não é verdade. Não procede Pois isso. não, Não Daniel? procede. Diga. Pois não. Não procede. Eu sou trabalho. Meu nome é trabalho, Tanguy Bagdadi. Então, tá meu nome é trabalho. Trabalho muito. Trabalho muito. Tá bom. Então, assim, a gente consegue fazer isso aqui basicamente pelos nossos apoiadores. Nossos apoiadores que chegam junto com a gente, estão lá com a gente todo mês. Tem um pessoal que está com a gente há bastante tempo, nos apoiando, nos ajudando. Então fica aqui o nosso enorme agradecimento a todos os nossos apoiadores. Se você não é apoiador ainda, gosta do Petit Jornal, ouve e tal, você pode nos ajudar compartilhando, falando, indicando para outras pessoas e se tornando nosso apoiador, né? Você se torna nosso apoiador acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem as instruções para você se tornar apoiador no Brasil ou no exterior, ou você pode se tornar apoiador diretamente lá no site da Orelo, ou pelo aplicativo, ou pelo site, né, pela versão web. Você se torna apoiador por lá e, aliás, a gente pede que quando você for nos ouvir pelo podcast,
você o faça pela Orelo. A Orelo é uma plataforma que valoriza os produtores de conteúdo, então toda vez que você nos ouve lá pela Orelo, nós somos remunerados. É a única plataforma, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, que remunera os produtores de conteúdo. Não é isso, Daniel? É isso. Maravilha, então. Você tem certeza que você vai fazer um convite para o pessoal acessar o nosso site dos cursos, não vai? É verdade, porque nós temos uma spin-off do Petit Jornal, que é o petitcursos.com.br, onde nós temos uma série de aulas gratuitas e cursos de aprofundamento dos mais diferentes temas. Então ficou o convite para você visitar lá o outro site, o site do outro projeto, petitcursos.com.br. Maravilha. Daniel, semana que vem não, quarta-feira agora tem bate-papo, né? Então a gente vai estar de volta aqui. Se nada acontecer de especial também, que de repente, se pá, amanhã a gente já grava outra live aqui, mas aí tem que ser coisa importante, coisa grave. Não tem sido muito difícil, né, Daniel? Mas aí a gente grava mais uma live aqui, mas a princípio, quarta-feira, na gravação, mais uma vez, no Instagram, por volta ali de 22 horas, a gente grava mais um episódio e vai para o seu feed, você que está ouvindo a gente pelo podcast, vai para o seu feed logo em seguida. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.